Imagine acordar e perceber que a sua vida inteira se resume a quase. Quase começou aquele projeto. Quase falou o que sentia. Quase teve coragem de ir. Quase viveu a vida que queria. Mas ficou pensando. O inferno da indecisão não tem chamas. Tem silêncio. Um silêncio que corrói a alma. Aquele vazio de quem sabe o que precisa fazer, mas continua esperando o momento certo, como se o tempo fosse ter piedade. Você conhece esse lugar. É aquele limbo onde nada é ruim o bastante para te fazer ir embora, nem bom o suficiente para te fazer ficar. É o purgatório das decisões adiadas. O espaço entre o que você sabe e o que você tem coragem de fazer. Homens vivem anos aí dentro, travados, presos na própria mente, tão cheios de si e talvez que a vida vira um borrão. E o pior, acostumam-se com isso. Transformam o medo de decidir em estilo de vida e chamam de prudência. Mas não é prudência. É covardia mascarada de racionalidade. Você chama de esperar o sinal de Deus, mas Deus já te deu todos. Você só não quer escolher, porque escolher dói. A verdade é que o homem moderno aprendeu a romantizar a dúvida. Ele acha bonito estar em processo. Mas o processo eterno é só uma prisão elegante para quem não quer agir. E sabe o que é mais irônico? Ele acha que o tempo vai resolver. Mas o tempo não resolve. Ele cobra. Cada decisão que você adia é uma dívida espiritual que, cedo ou tarde, você paga com arrependimento. O inferno da indecisão não é castigo, é consequência. E quanto mais você hesita, mais o fogo cresce. Porque o inferno não é um lugar onde você queima. É um lugar onde você não sente mais nada. Você conhece aquele tipo de homem que diz: "Tô esperando o momento certo"? O momento certo é uma miragem criada pela mente de quem tem medo de errar. E adivinha? O erro é o único caminho que leva ao acerto. Mas o indeciso quer acertar sem arriscar. Quer ganhar sem perder. Quer colher sem plantar. Ele quer tudo, menos escolher. Tem homem que diz: "Tô orando para Deus me mostrar o caminho". Mas quando Deus mostra, ele pede outro sinal. Como se o Criador fosse um funcionário do Google Maps. A indecisão é o vício do homem que quer controle sobre o que só se revela no movimento. Deus guia o passo, não a paralisia. E enquanto você analisa, o destino age. Porque o universo não espera. O Kybalion diz: tudo se move, tudo vibra. Mas o indeciso vibra tão baixo que a vida não o ouve mais. E é aí que nasce o inferno. Quando você percebe que a vida continuou e você ficou. Você vê todos indo, tentando, errando, crescendo. E você continua no mesmo lugar, com os mesmos medos, as mesmas desculpas, com a mesma frase engasgada. Ainda não é o momento, mas o momento é sempre agora. Não existe um depois garantido para quem vive com medo de escolher. E no fundo, você sabe disso. Sabe que o tempo está passando. Sabe que a janela está fechando. Sabe que se continuar assim, vai olhar para trás e se perguntar: e se eu tivesse tido coragem? E é aí que o inferno começa de verdade. Quando o arrependimento chega com a conta que o medo deixou pendente. Porque a vida tem um preço. Quem não paga para agir, paga para fugir. E o preço da fuga é sempre mais alto. Você paga com paz, com propósito, com presença. Paga com a alma. O homem indeciso é como um guerreiro com espada na mão, mas com medo de ferir o ar. Ele fala de fé, mas quer garantias. Fala de Deus, mas não confia no processo. Fala de coragem, mas nunca sai da teoria. Quer saber qual é o maior inferno da indecisão? É que ela te dá a ilusão de segurança, enquanto te rouba silenciosamente o poder de viver. Você não percebe, mas cada amanhã eu vejo isso é uma parte da sua alma morrendo. Cada depois eu resolvo é um pedaço do seu propósito se apagando. E quando você acordar, talvez ainda haja tempo, ou talvez não. Porque o inferno da indecisão não é o fim, é o meio que nunca termina. É a eternidade do quase. E é nesse ponto que o homem precisa encarar a pergunta que muda tudo. Você realmente não sabe o que quer? Ou só tem medo de se tornar quem precisa ser para merecer isso? A indecisão é uma prisão disfarçada de liberdade. Parece escolha, mas é medo. Parece análise, mas é fuga. E o mais cruel, ela se disfarça de sabedoria. O indeciso vive dizendo: tô esperando o momento certo.
Mas o momento certo não existe. O que existe é o homem certo, no agora. Carl Jung dizia que o inconsciente governa 95% das nossas ações. Ou seja, você não hesita porque quer. Você hesita porque há uma parte de você, escondida, ferida, não curada, que tem medo de crescer. Sim, medo de crescer. Porque crescer exige matar o personagem confortável que você criou para sobreviver. Aquele cara legal, equilibrado, ponderado, que todo mundo gosta, mas que por dentro vive exausto, porque passa a vida tentando não decepcionar ninguém. O homem indeciso não é indeciso. É condicionado. Condicionado a não confiar em si. Condicionado a precisar da aprovação de alguém para dar o próximo passo. Ele cresceu ouvindo: cuidado para não errar. Pensa bem. Não se precipita. E virou adulto acreditando que decidir é perigoso. Mas o que ninguém contou é que não decidir é a decisão mais perigosa de todas. Porque quando você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo nunca vai escolher a sua liberdade. Ele vai escolher o que é conveniente para ele, não o que é verdadeiro para você. Gabor Maté fala que quase todos os nossos comportamentos autodestrutivos são tentativas inconscientes de evitar dor. E o indeciso é exatamente isso. Um homem que, em vez de lidar com a dor da escolha, prefere o alívio momentâneo da dúvida. Porque a dúvida é segura. Nela você não precisa se comprometer. Você pode continuar ensaiando a vida sem precisar vivê-la. Mas esse ensaio custa caro. Custa presença. Custa propósito. Custa paz. O indeciso vive em constante conflito entre o que sente e o que acha que deve sentir. Entre o que quer e o que acredita ser certo querer. E esse abismo entre desejo e dever é o verdadeiro inferno. Ele diz que busca clareza, mas na verdade busca permissão. Permissão para errar, para tentar, para cair. E essa permissão nunca vem, porque o único que pode dá-la é ele mesmo. O Caibalion ensina o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. A indecisão é a correspondência da desordem interior. O caos do mundo não é o problema, é o espelho. Você hesita fora porque vibra confusão dentro. Você diz: não sei o que fazer, porque não quer admitir. Eu sei, mas tenho medo. E o medo? O medo é um mestre cruel. Ele fala baixo, mas convence. Sussurra que é melhor esperar, que amanhã será mais fácil, que Deus ainda não confirmou. Como se o Criador precisasse te enviar um contrato por e-mail. Mas aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Deus já falou. Ele falou na intuição que você silenciou. Falou no incômodo que você ignorou. Falou na oportunidade que você deixou passar. Deus fala através do movimento, não da paralisia. E cada vez que você hesita, é como se dissesse para ele: eu não confio em ti o suficiente para andar. E sabe o que acontece quando você não confia? A vida para de falar contigo na linguagem da clareza e começa a falar na linguagem da dor. As portas que você não atravessa por fé, você será empurrado por sofrimento. Porque a alma não suporta ser ignorada por muito tempo. O homem indeciso acha que está evitando o pior. Mas o pior já está acontecendo. Ele está perdendo a si mesmo. Um dia de cada vez. Em silêncio. Sem perceber. Jung dizia que a neurose é sempre uma substituição legítima do sofrimento. Traduzindo, você cria confusão mental para não sentir a dor do crescimento. E o preço disso é a própria lucidez. É por isso que o indeciso vive cansado, mesmo sem fazer nada. O corpo dele está parado, mas a mente corre 100 maratonas por dia. Ele imagina 1000 futuros possíveis, e em nenhum deles tem paz. Porque a paz não vem da certeza, vem da entrega. A mente do indeciso é uma fábrica de cenários e desculpas. Ela cria um looping infinito de "e se" para adiar o inevitável. E se não der certo? E se eu me arrepender? E se eu perder? Mas ninguém pergunta: e se der certo? E se for o caminho? E se o medo for só o portão de entrada para o destino? A verdade é que a indecisão não é o oposto da coragem, é a negação da fé. Porque fé é escolher sem saber o resultado. É agir mesmo tremendo. É andar mesmo no escuro. O homem de fé não precisa ver o chão. Ele confia na ponte que o invisível constrói a cada passo. E aqui está o segredo.
Quanto mais conectado com o espírito você estiver, menos tempo levará para decidir. Porque a alma não hesita, só o ego hesita. O ego quer segurança, a alma quer expansão. O ego quer previsibilidade, a alma quer propósito. E enquanto você estiver ouvindo o ego, vai continuar chamando prisão de zona de conforto. Mas não há conforto na indecisão. Há apenas anestesia. E anestesia é o prelúdio da morte. Espiritual, emocional, existencial. Você não foi feito para viver em dúvida. Foi feito para comandar, para decidir, para mover, para vibrar em sintonia com o Criador. Deus não te deu uma mente para pensar demais, te deu uma alma para sentir o que é verdadeiro. E quando a alma fala, o corpo entende. Mas o indeciso continua consultando a cabeça, tentando convencer a lógica do que o coração já sabe há muito tempo. E é aí que ele se perde. Porque a mente analisa o que a alma já decidiu. E toda vez que você tenta racionalizar o que é espiritual, você cria o inferno dentro de si. O inferno da indecisão nasce quando o coração grita, vai, e a mente responde, espera. E você espera. E o tempo passa. E o dom enferruja. E o propósito evapora. E o homem que você poderia ser, morre antes de nascer. Mas existe uma saída. E ela começa quando você aceita que não decidir é a decisão mais perigosa do mundo. Porque o silêncio da ação é o único som que o destino entende. Você já percebeu que hoje o homem não tem mais correntes nos pulsos, mas carrega uma nas mãos? Ela se chama celular. Um pequeno portal que promete liberdade, mas entrega prisão. Promete conexão, mas te deixa mais isolado do que nunca. Promete conhecimento, mas te torna um analfabeto emocional, incapaz de sentir sem procurar uma explicação no Google. Você acorda e a primeira coisa que faz é buscar algo fora de si. Uma notificação, uma mensagem, um bom dia de alguém que você nem gosta tanto, mas que te faz sentir que ainda é visto. O homem moderno não quer paz, quer dopamina. E dopamina é o anestésico perfeito para quem não quer decidir. Porque enquanto você se distrai, não precisa se encarar. E enquanto não se encara, não precisa mudar. A indecisão se alimenta exatamente disso, da distração. Vivemos na era da abundância de opções e da escassez de presença. Tudo está a um clique, menos o seu propósito. Você pode mudar de mulher, de emprego, de cidade, mas não consegue mudar de mente, porque ela está viciada em ruído. Você se acostumou com o som constante do mundo, porque o silêncio é ensurdecedor para quem foge de si. E é por isso que você não decide, porque o silêncio antes da decisão te obriga a ouvir a verdade. E a verdade, meu amigo, é uma voz que não tem paciência para desculpas. O sistema quer você indeciso, porque o indeciso consome. O indeciso não cria. Ele compra o que os outros criaram. O indeciso não lidera. Ele segue quem parece mais confiante. O indeciso não pensa. Ele replica frases prontas e chama de opinião. Você acha que está escolhendo, mas está sendo escolhido. Escolhido pelas propagandas que te dizem o que é sucesso. Escolhido pelos algoritmos que sabem o que te distrai. Escolhido pelas redes que vendem prazer instantâneo e chamam de realização. O diabo moderno não tem chifres, tem Wi-Fi e autoplay. Ele não precisa te convencer do mal, basta te manter ocupado. E assim, o homem moderno passa a vida inteira em busca de clareza. Mas o que ele realmente tem é superinformação e zero sabedoria. Ele sabe de tudo, menos de si. E esse é o novo inferno. Saber o que o mundo pensa de você, mas não ter a menor ideia do que você sente por si mesmo. As correntes invisíveis são feitas de estímulos, de pings, vibrações, sons, luzes, recompensas imediatas. Cada notificação é uma microdose de poder falso. Cada like é um voto temporário de validação. E cada vez que você precisa disso para se sentir vivo, você entrega uma parte da sua alma em troca de migalhas emocionais. O homem que deveria comandar o mundo agora é comandado por um algoritmo. Um guerreiro que troca sua espada por um carregador de celular. E sabe qual é o resultado disso? Homens exaustos, indecisos e espiritualmente anêmicos. Homens que confundem movimento com propósito. Homens que correm sem direção, postam sem intenção e falam de manifestar enquanto fogem do espelho. O Caibalion fala do princípio do ritmo. Tudo flui,
tudo sobe e desce. Mas o homem moderno não entende o fluxo. Ele quer controle, quer sucesso o tempo todo, dopamina o tempo todo, aprovação o tempo todo. E quando não tem, entra em crise existencial. Ele esqueceu que o ritmo da vida é o mesmo da maré. Há momentos de fluxo e momentos de recolhimento. Mas o indeciso não sabe se recolher. Ele se distrai. Ele chama a pausa de fracasso, o silêncio de tédio, a reflexão de perda de tempo. E assim, ele vai enchendo o vazio com tudo, menos com o que preenche. Ele compra livros sobre propósito, mas nunca os lê até o fim. Compra cursos sobre foco, mas pausa para ver Reels no meio da aula. Ele busca como ser um homem de alto valor, mas não tem coragem de se olhar no espelho e perguntar: eu realmente me respeito? A indecisão virou o produto mais vendido do século. Ela vem embalada em telas, slogans e fórmulas mágicas. Mas a cura nunca esteve ali fora. A cura é silêncio, clareza, direção. 3 coisas que não podem ser compradas, só despertadas. O homem indeciso é o escravo do talvez. Talvez eu devesse tentar. Talvez não seja a hora. Talvez eu precise de mais sinais. Mas o talvez é a pior prisão de todas, porque ela é confortável o suficiente para te manter vivo e sufocante o bastante para te impedir de viver. O inferno da indecisão é cheio de homens com potencial infinito e coragem nula. Homens que poderiam mover montanhas, mas preferem organizar as pedras em círculos e chamar de reflexão. Você acha que a vida é sobre entender, mas a vida é sobre sentir e escolher. Porque o entendimento sem ação é masturbação mental. E o mundo já está cheio de sábios frustrados. Homens que sabem o caminho, mas não andam. Você quer direção? Então desligue o mundo. Saia do ruído. Pare de buscar respostas em vídeos de 1 minuto, quando o seu propósito exige um mergulho de uma vida inteira. Sabe o que o sistema mais teme? Um homem em silêncio. Porque o homem em silêncio volta a ouvir Deus. E quando o homem ouve Deus, ele se torna incontrolável. O silêncio é o código da liberdade, e a decisão é a senha para entrar nele. Mas enquanto você continuar permitindo que o sistema dite seu ritmo, você continuará sendo apenas mais um número, um guerreiro distraído com brinquedos digitais. Então, entenda, as correntes invisíveis não te prendem fisicamente. Elas te fazem esquecer que é livre. E o esquecimento é o verdadeiro inferno. O homem que esquece quem é começa a viver pelos olhos dos outros. E quem vive para ser visto perde o dom de enxergar. A única saída é o retorno à presença. A decisão de estar inteiro no agora, sem ruído, sem validação, sem distração. Porque a clareza não vem quando o mundo silencia. Ela vem quando você silencia o mundo. Você já percebeu como, em algum momento da vida, tudo desaba? Não importa o quanto você planeje, o quanto tente controlar. Chega uma hora em que a vida te empurra para dentro de si, e é ali, na beira do abismo, que nasce o homem consciente. O inferno da indecisão só existe até o momento em que você entende que decidir é um ato espiritual. Sim, espiritual, porque decidir é criar, e criar é exercer o mesmo poder que move o universo. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com uma decisão, mas ele também avisava: a indecisão é o berço do fracasso. E o que ele queria dizer é que quem não decide não cria destino, apenas repete o passado. Quantas vezes você já percebeu que Deus estava te esperando se mover? Que o céu não responde oração sem movimento? Você pede direção, mas não dá um passo. E o passo é o que ativa o mapa. Você quer luz para todo o caminho, mas Deus só ilumina o próximo metro. Porque fé não é enxergar o trajeto, é acreditar que o chão aparece quando o pé toca o invisível. Você precisa entender: a vida não recompensa quem espera, recompensa quem se entrega. A espera é passiva, a entrega é ativa. E quando você se entrega, o universo conspira. A indecisão é um portal disfarçado de prisão. E quando você atravessa, descobre algo que ninguém te contou. A dúvida sempre foi um teste de confiança. Deus não quer te provar nada. Ele quer saber se você confia o bastante para andar sem garantias. E quando você anda, ele abre o mar. Mas enquanto você continuar pedindo certeza, o mar continua fechado. Porque o mar não se abre para quem observa, se abre para quem pisa.
Essa é a alquimia da vida. A fé transforma o medo em coragem. A ação transforma a dúvida em direção. E a decisão transforma o caos em destino. Você acha que precisa de mais tempo, mas o tempo é uma ilusão para quem ainda não decidiu. O homem que decide dobra o tempo, porque ele sai da estagnação e entra no fluxo. O Kybalion ensina o princípio do ritmo. Tudo se move, tudo vibra. Quando você decide, você muda sua vibração. E quando muda sua vibração, o universo responde com novos cenários, novas pessoas, novas oportunidades. Nada acontece até que o homem diga: agora basta. Porque o basta é a palavra que acorda o Criador dentro de você. É o grito do espírito lembrando que foi feito para liderar, não para hesitar. E é nesse momento que o guerreiro desperta. Não o guerreiro que luta contra o mundo, mas o que venceu a si mesmo. O guerreiro consciente entende que a verdadeira força não é atacar, é alinhar. Ele não precisa provar nada, porque já entendeu que tudo que é dele está vibrando na mesma frequência da sua decisão. Quando você para de duvidar, o universo para de te testar. Quando você decide, o caos se reorganiza. E quando você confia, o impossível começa a te procurar. Dale Carnegie dizia: inação gera dúvida e medo. A ação gera confiança e coragem. Você quer mais fé? Então se mova, porque a fé parada apodrece em oração não vivida. Deus não quer o teu discurso, quer o teu passo. Ele quer ver se você confia o bastante para agir mesmo sem entender. E aqui está o mistério. A decisão é o altar onde o homem e Deus se encontram. É no momento da escolha que o humano e o divino se fundem, porque ambos estão criando. A indecisão é o inferno do ego. A decisão é o paraíso da alma. E entre uma e outra, existe um abismo chamado medo. Mas o medo não é teu inimigo, é teu convite. Ele está ali para te lembrar que você está diante de algo grande demais para ser vivido pequeno. Você tem medo porque está perto do propósito. Você duvida porque está a um passo da fé. E é sempre assim. O portal do destino é guardado por monstros que só existem antes do salto. Dê o salto, mesmo tremendo, mesmo sem saber. Porque o homem que espera sentir coragem para agir, nunca sai do lugar. A coragem não vem antes da decisão, vem depois. E quando vier, você vai entender que ela sempre esteve aí, presa debaixo das camadas de análise, medo e justificativas. A coragem é o seu estado natural. O medo é o disfarce que o mundo te deu. Você não nasceu para hesitar, nasceu para manifestar, para ser a ponte entre o invisível e o visível, para criar, servir, liderar, amar e deixar marca. Mas o homem indeciso não deixa marca, ele deixa rastros de arrependimento. E arrependimento é o peso de uma vida que não foi vivida por inteiro. Então, escolha, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo sozinho. Porque o erro te ensina, o acerto te expande, mas a dúvida te mata em silêncio. A dúvida é como ferrugem na alma, lenta, invisível, mas destrutiva. E a decisão é o fogo que purifica. Seja fogo, queima o velho talvez, incinera o quem sabe e transforma o medo em combustível. Decidir é um ato de fé e também de amor próprio. Amor por quem você pode se tornar, respeito por quem você já é. Quando você decide, envia um comando ao universo dizendo: eu confio. E o universo responde: então toma. Porque o universo não dá nada ao indeciso. Ele só entrega ao comprometido. E a partir de hoje, que fique claro, você não é mais um homem à espera de sinais. Você é o próprio sinal. Deus te fez à sua imagem. Então, quando você fala, Ele ouve. Quando você decide, Ele move. E quando você confia, Ele cria através de você. O inferno da indecisão termina no instante em que você escolhe, sem olhar para trás. Porque o homem que volta para si nunca mais se perde do caminho. A dúvida é o túmulo do destino. A decisão é a ressurreição do homem. Quando o guerreiro escolhe, o universo se curva, porque Deus habita nos que agem.